Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos mais uma vez para o estudo da lição da Escola Sabatina de número 4. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos para te adorar, para buscar mais íntima amizade, relacionamento contigo. Pedimos que em nome de Jesus, o Senhor venha se revelar a nós, dando-nos uma mente aberta para comungarmos contigo e te conhecermos melhor, porque te conhecer é o mesmo que ter vida eterna. Portanto, Pai, derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento, em nome de Jesus que pedimos. Amém. Fugindo do mundanismo. Essa é a lição para esta semana. Mundanismo é o mesmo que pecado. Quando eu penso em fugir do pecado, é exatamente essa a ideia bíblica. Como ilustrado na vida de José, José fugiu do pecado. Ele não enfrentou a mulher de Potifar, ele fugiu da mulher de Potifar. Não é vergonha fugir do pecado. Nós temos que fugir do pecado, fugir do mundanismo. Não enfrentar o pecado, não lutar contra ele, mas correr. Correr para onde? Correr para os pés de Jesus. Correr para uma íntima comunhão e relacionamento com Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele em quem nós temos que nos abrigar, nos esconder. Ele é o nosso esconderijo, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, ele é a rocha da nossa salvação. Fuja do mundanismo, correndo para buscar uma íntima amizade com Jesus Cristo. O verso áureo diz: as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Provérbios 11, verso 4 e 28. Embora Satanás tenha fracassado ao confrontar Jesus Cristo, ao lutar contra Jesus Cristo, ele foi bem-sucedido em sua luta contra os seguidores de Jesus. Quantos seguidores de Jesus sucumbiram e foram derrotados por Satanás? O prazer de Satanás é magoar o coração de Jesus. Uma vez que Jesus Cristo foi arrebatado para o céu, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, abra sua Bíblia, em Apocalipse 12, que Jesus Cristo foi arrebatado para o céu. Capítulo 12 e o verso 5. E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quando Jesus Cristo foi arrebatado para o céu, a ira de Satanás se voltou contra a igreja de Jesus. E a mulher, verso 6, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante os 1260 dias. E no capítulo 12, verso 13, diz: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Satanás foi derrotado por Jesus Cristo, mas Satanás quer derrotar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja é você, sou eu. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E Jesus Cristo quer que você vença, porque Ele venceu. E Ele dá para você a vitória dele. Portanto, queridos, não vamos dar lugar para Satanás obter nenhuma vitória sobre nós, porque Cristo venceu todas as batalhas. Ele nos concede esta vitória. Apegamo-nos a Jesus Cristo, aquele que venceu. A verdadeira felicidade e a vida correta surgem quando desviamos nossos olhos dos bens que possuímos e olhamos para o Cristo vivo. E o Cristo vivo nos possui. Somos propriedades dele. Somos possessões do Espírito Santo. Nossa única esperança de escapar da sedução do mundo, da sedução do mundanismo, é um relacionamento vital, íntimo e eficaz com Jesus. E a lição desta semana é um convite para que você fortaleça o seu relacionamento com Jesus. Na parte de domingo, relacionamento com Cristo. Cristianismo, eu costumo dizer, cristianismo é mais do que uma religião. Cristianismo é uma íntima amizade com Jesus Cristo. Uma amizade em que você passa pelo menos 1 hora por dia
pelo menos 1 hora por dia, meditando em Jesus Cristo, assimilando o caráter de Jesus Cristo, estudando a palavra de Jesus Cristo, que é a Bíblia, orando a Jesus Cristo. Queridos, o relacionamento com Jesus ocorre através da oração, do louvor, porque as nossas orações precisam estar mescladas de louvor, de cânticos de louvor e adoração ao nosso Jesus. Portanto, a oração, o louvor, o estudo da Bíblia, o estudo com meditação da palavra de Deus e também, queridos, o relacionamento com Jesus Cristo inclui a nossa oferta, o nosso dízimo. Ofertar. Quando você lê a Bíblia, você descobre que as pessoas não iam adorar a Deus de mãos vazias. Eles procuravam muitas ocasiões e várias oportunidades de ofertar. Por exemplo, quando nascia um bebê, eles ofertavam. Quando eles eram curados, eles traziam uma oferta. Quando eles eram perdoados por algum pecado, eles traziam uma oferta. Quando eles tinham uma viagem a fazer e tiveram uma boa viagem, eles traziam uma oferta. Sabem, queridos, nós buscamos muitas oportunidades para ofertar, porque o ofertar, o dizimar, isto pertence ao nosso relacionamento com Jesus Cristo. Oração, louvor, estudo da Bíblia e ofertas. O amor aos bens materiais precisa ser quebrado. E o relacionamento com Jesus quebra o domínio deste amor aos bens materiais. Mesmo aqueles que são pobres, que têm pouco dinheiro, o amor ao dinheiro é para eles também uma corrente que os liga ao mundo, em vez de unir a Cristo. O desejo ardente de obter bens materiais pode se tornar uma terrível maldição que, se não for colocada sob o controle do Senhor, afastará a pessoa da salvação. Satanás sabe disso e, por essa razão, ele usa o amor às posses materiais para enganar o maior número possível de pessoas. Qual é a nossa única proteção? Relacionamento com Jesus Cristo. O relacionamento, exatamente como está descrito por Jesus em João capítulo 15. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, o capítulo 15. Ele ilustra o relacionamento que você e eu precisamos ter com Jesus. Ele usa a ilustração da videira e os ramos da videira. João capítulo 15, verso 1 em diante. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Não poderia existir uma ilustração mais perfeita como esta que Jesus Cristo usou, da videira e os ramos. Você e eu somos ramos da videira verdadeira, ligados. Isso mostra uma íntima ligação. Somos enxertados na videira. Nós recebemos a seiva como nutriente espiritual da videira. Nós temos que estar 24 horas por dia, 7 dias na semana, ligados à videira. Isto é relacionamento. E é esta ênfase que Paulo dá na sua carta aos Colossenses capítulo 3. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3 e vamos ver o verso 1 e o verso 2. Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Todos aqueles que morreram para o pecado foram batizados, sepultaram o velho homem, a velha natureza, ressuscitaram com Cristo para uma vida nova. Eles agora buscam as coisas que são de cima. Nosso pensamento não está mais na terra, no acúmulo de bens, nas seduções deste mundo. Nós temos somente os pés nesta terra, mas a nossa cabeça, os nossos pensamentos, nossas afeições, nossos projetos estão no céu. É de lá que vem nosso pão de cada dia, é de lá que vem o nosso conforto, é de lá que vem a mão poderosa que enxuga as nossas lágrimas. Pensar nas coisas que são de cima.
Por isso diz o verso 2: pense nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Salmo 119, verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconder é uma boa ação. Esconder a palavra de Deus é um bom objeto. Esconder no coração é um bom lugar. Para não pecar contra ti é um bom propósito. Queridos, em Efésios capítulo 6 e o verso 18, Efésios capítulo 6 e o verso 18, abra sua Bíblia. Efésios 6, 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vejam que nós temos que nos revestir da armadura de Deus para termos a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o mundanismo. Temos que estar revestidos da armadura. Temos que tomar tempo para revestirmos-nos da armadura de Deus. Sempre quando as pessoas leem sobre a armadura de Deus, elas param aqui, no verso 17. Mas a armadura de Deus continua até o verso 18. O que é que está sugerindo o verso 18? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Queridos, se nós vestimos a armadura de Deus, mas nós não oramos todo o tempo em orações e súplicas no Espírito Santo, as outras peças da armadura de Deus, elas serão inutilizadas. De que adianta a Bíblia sem a oração? De que adianta a espada da fé sem a oração? De que adianta o capacete da salvação sem a oração? De que adianta querer pregar o Evangelho sem a oração? Portanto, vejam que o verso 18, ele coroa a armadura de Deus, dizendo que de todas estas peças da armadura de Deus, o verso 18 mostra o principal, que é a oração em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Não tem hora, não tem dia, não tem o lugar específico. É todo lugar, toda hora, todos os minutos é tempo de orar. Orando todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito Santo. E vigiando nisto com toda perseverança, orando com perseverança, com súplica por todos os santos. Queridos, isto é relacionamento com Jesus Cristo. Filipenses capítulo 4 e o verso 8. Filipenses capítulo 4 e o verso 8. Aqui nós lemos: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Você e eu escolhemos fixar nossa mente no que é bom, no que é justo, no que é amável, no que é de boa fama. É uma escolha que nós fazemos. Nós não somos joguetes das circunstâncias. Nós planejamos pensar no que é amável. Nós planejamos colocar a nossa mente, impregnar a nossa mente do que é verdadeiro, do que é honesto. Isso é intencional. Eu quero ler para vocês um texto muito bonito que eu encontrei na meditação matinal, Nossa Alta Vocação, de Ellen White. Nossa Alta Vocação, na página 337. Falando de Moisés, ele escolheu servir a Deus. Ele escolheu renunciar às riquezas do Egito e permanecer ao lado de Jesus Cristo, porque ele valorizava as coisas do céu, não as coisas da terra. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, ele abandonou o Egito. Nem ficou amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Hebreus capítulo 11, versos 24 e 27. Moisés vivia como vendo aquele que é invisível e foi, portanto, capaz de considerar o vitupério de Cristo maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Nosso espírito toma o nível daquilo em que nossos pensamentos se demoram. Escolha naquilo que você vai pensar, porque a sua mente, o seu espírito, vai tomar a forma daquilo que você pensa. Portanto, nosso espírito toma o nível daquilo em que nossos pensamentos se demoram.
E se pensamos em coisas terrenas, deixaremos de receber a marca do que é celestial. As coisas temporais não devem absorver a nossa mente a ponto de nossos pensamentos serem inteiramente da terra e do terreno. É vendo aquele que é invisível, como Moisés, que podemos obter força mental e vigor espiritual. Não devemos ser um joguete das circunstâncias, mas estar acima das circunstâncias. Quando colocados em posições difíceis, probantes, e achamos ao nosso redor coisas de que não gostamos, que nos provam a paciência e a fé, não devemos sucumbir no desânimo, mas apegar-nos mais firmemente a Deus e provar que não estamos pondo afeição nas coisas da terra, mas estamos colocando nossa afeição nas coisas que são de cima, do céu. Que estamos olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Jesus deve ser o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele deve ser a nossa força em todo tempo de provação. Nossa alta vocação, página 337. Portanto, meu querido irmão, a única cura para o mundanismo, seja qual for a sua forma, é uma contínua devoção a Jesus Cristo. Moisés considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Hebreus 11, 26. Antes de qualquer outro relacionamento, Cristo deve ser nossa prioridade. Nossa vida deve ser escondida em Jesus e os planos de Jesus devem ser os nossos planos. No livro Desejado de Todas as Nações, a serva de Deus diz que Jesus Cristo não fazia planos para si mesmo, mas aceitava os planos do Pai. Sim, queridos, nós não devemos fazer planos para nós mesmos, mas aceitar os planos do nosso Pai Celestial para a nossa vida. O verdadeiro compromisso é colocar nossa mão no arado sem olhar para trás. Quando nos rendemos a Cristo, quando rendemos nossa vontade a Jesus Cristo, Cristo rompe o domínio do mundanismo sobre nós. Aleluia! Na parte de segunda-feira, na palavra. Que palavra? A palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus, viva e eficaz. Dizem que papel aceita tudo, mas a Bíblia não é só papel. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia, diz Hebreus capítulo 4, abra sua Bíblia, abra a Bíblia em Hebreus capítulo 4, aqui diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma palavra viva. Hebreus capítulo 4 e o verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando você coloca a Bíblia na mão de alguém, ela começa a mexer com a vida daquela pessoa. Eu me lembro quando eu fazia evangelismo no Brasil, nós fazíamos evangelismo, a Leila e eu, de 64 noites. E entravam pessoas de todos os tipos, entravam bêbados também. E eu pedia que colocassem a Bíblia na mão dele. E no dia seguinte ele voltava, e dentro de poucos dias ele vinha com a família, não mais bêbado, não mais mal cheiroso, não mais sujo, agora ele estava penteado, agora ele estava com a família toda. Queridos, a Bíblia é viva e eficaz, ela entra na vida da pessoa. É impossível você abrir a Bíblia e ler a Bíblia e não ser transformado por ela. Portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus deve ser a fonte da nossa meditação, meditar na palavra de Deus, assimilar a palavra de Deus. Vocês sabem que a Bíblia, durante a Idade Média, foi colocada entre os livros proibidos. Na lista dos livros proibidos estava a Bíblia durante toda a Idade Média. Durante a supremacia papal, que começou em 538 e por 1260 anos se estendeu até 1798, a Bíblia estava acorrentada, queridos. Com a prisão do Papa Pio VI em 10 de fevereiro de 1798, a Bíblia foi libertada da prisão. E, queridos, 6 anos depois, no ano de 1804, fundaram a primeira sociedade bíblica no mundo, que é a Sociedade Bíblica Britânica.
Em 1816, foi fundada a segunda sociedade bíblica no mundo, que é a americana, e assim o mundo foi cheio de Bíblias. Queridos, a Bíblia, ela espanta as trevas do pecado. A Bíblia exalta Jesus Cristo como Salvador nosso. Abra sua Bíblia em Salmo 119, e o verso 105. Aqui nós podemos ler: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A Bíblia é luz que ilumina a sua vida, o seu interior. Queridos, a Bíblia não só nos alimenta, mas nos guia, nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. Em Jeremias capítulo 15, o verso 16, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 15 e o verso 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Esta deve ser a nossa atitude, a mesma de Jeremias. Achando as tuas palavras, logo as comi. Nós nos alimentamos da palavra de Deus quando nós lemos, quando nós meditamos, quando nós assimilamos, nós estamos comendo a palavra de Deus. E ela nos nutre espiritualmente, ela nos transforma. Não tem como não ser transformado pela palavra de Deus ao meditar nela. Mais de 6 bilhões de Bíblias já foram distribuídas no mundo pelas sociedades bíblicas. Quantas são lidas com um coração sincero? Quantas são lidas com um coração aberto ao conhecimento da verdade? Lembre-se que a Bíblia, ela não deve ser colocada dentro de cada casa somente para espantar os maus espíritos. Não. Há pessoas que pensam que ter a Bíblia dentro de casa é o suficiente para espantar o poder de Satanás. Não, queridos. A Bíblia não pode ficar aberta em cima de uma mesa. A Bíblia não pode ficar também fechada dentro de uma gaveta. A Bíblia precisa ir para a tua mão, para as nossas mãos, e ser aberta e ser lida pelos nossos olhos. E nós devemos ler diariamente, com meditação, a palavra de Deus. João 5,39 diz: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E Jesus diz: e são elas que de mim testificam. A Bíblia foi dada para mostrar que Jesus é o Messias. O Antigo Testamento, ele é feito de profecias, mostrando que um dia o Messias viria. E o Novo Testamento é feito de testemunhos de que Jesus Cristo, o Messias, veio, morreu por nós, ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar para nos buscar. Portanto, queridos, a palavra de Deus é um instrumento usado por Deus para transformar a nossa vida. E nós deveremos ler, nós deveremos ser o povo da Bíblia. O povo da Bíblia. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porém, Jesus está revelado na Bíblia. Em João capítulo 20, o verso 31, abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 20, e o verso 30 e 31. João capítulo 20, versos 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. A Bíblia não tem todos os milagres de Jesus, todas as multiplicações de pães. Lembram-se que a Bíblia relata 2 vezes em que Jesus multiplicou os alimentos para alimentar milhares de pessoas, mas Jesus não multiplicou alimentos somente 2 vezes. 2 vezes são as que estão registradas, mas ele fez isso dezenas de vezes. Ele ressuscitou dezenas de pessoas, ele curou centenas de doentes. Queridos, o que João está dizendo, Jesus operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E o verso 31, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A Bíblia foi escrita de forma a despertar fé em Jesus Cristo, como o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estudando a Bíblia, nos aproximamos de Jesus. Isso é cristianismo, uma amizade com Jesus Cristo
pessoas apaixonadas por Jesus, pessoas encantadas com Jesus Cristo. Temos de aprender dele. Por isso Jesus disse: aprendei de mim. O cristianismo é a única religião em que o autor e o fundador dela diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu quero ler para vocês, ainda nesta meditação matinal, nossa alta vocação, na página 97. Na página 97 nós lemos: aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, verso 29. Estas palavras, queridos, só ficaram bem na boca de Jesus. Imaginem uma outra pessoa que não fosse Jesus, dizendo para uma multidão de pessoas: vinde a mim, vós cansados e oprimidos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. As pessoas ririam desta pessoa. As pessoas não acreditariam nesta pessoa. Porém, quando as pessoas ouviram Jesus dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde do coração, e achareis descanso para as vossas almas, elas acreditaram nele. Estas palavras não ficaram esquisitas na boca de Jesus. Estas palavras correspondiam ao caráter de Jesus Cristo. Elas ficaram bem na boca de Jesus. E as pessoas, quando ouviram Jesus dizendo: vinde a mim, vós cansados e oprimidos, centenas de pessoas vieram até Jesus Cristo, aproximaram-se dele, tocaram nele e foram abençoadas, foram curadas, foram perdoadas, foram salvas. Aprendei de mim. Cristianismo é uma religião em que nós nos aproximamos de Jesus, tocamos nele e aprendemos dele, porque ele é o padrão que nós temos que imitar. Cristo pousa para ser retratado em cada um dos seus discípulos. Eu sou manso e humilde de coração. Só ele nesta terra foi manso e humilde de coração. Precisamos aprender a abnegação de Jesus. Precisamos aprender a coragem de Jesus, a paciência de Jesus, a fortaleza e o amor perdoador de Jesus. Ele é o nosso padrão, modelo. Se temos fé em Jesus como nosso ajudador, se nossos olhos da fé a ele se dirigem constantemente, tornar-nos-emos como Jesus no caráter. Ele é o padrão de caráter perfeito. E nós buscamos este caráter perfeito de Jesus. Ele habitará no nosso coração e nós permaneceremos em Cristo. Ele será o nosso conselheiro. Se lhe pedirmos com fé, ele iluminará nosso entendimento. À medida que Cristo, o modelo, é sempre mantido diante dos nossos olhos, formar-se-ão novos hábitos. Poderosas tendências hereditárias e cultivadas serão subjugadas e vencidas. Aleluia! O amor próprio será lançado ao pó. E os velhos hábitos de pensamento serão sempre resistidos. O amor da supremacia será visto em seu caráter real, desprezível e será vencido. Cristo se deve misturar a todos os nossos pensamentos, sentimentos e afeições. Nossa alta vocação, página 97. Santo Agostinho disse: tenho lido de Platão e de Cícero, que são sábios e famosos, mas nunca li algum deles dizer: vinde a mim, vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O único sábio e famoso neste mundo que poderia dizer: vinde a mim, vós cansados e oprimidos, foi Jesus. E ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Ele ainda alivia os que estão cansados. Ele ainda cura os que estão doentes. Ele ainda perdoa os que pecaram. Ele aceita aqueles que foram rejeitados pela sociedade. Vinde a mim, Jesus Cristo disse. Philip Schaff disse: Cristo se apresenta solitário entre todos os outros heróis da história humana e nos apresenta um problema insolúvel, a menos que admitamos ser ele o eterno Filho de Deus. Ele não foi só um homem, ele é o eterno Filho de Deus. Na parte de terça-feira, vida de oração.
A nossa vida de oração determina a nossa espiritualidade. Quanto mais você ora, mais semelhante a Jesus Cristo, maior a sua fé, mais do poder do Espírito Santo habitando em você. E a vida eterna é esta, João capítulo 17 e o verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Jesus é ter vida eterna. E nós temos que tomar tempo para conhecer Jesus. E nós deveremos tomar tempo pela manhã, antes do sol nascer, levantar mais cedo e estudarmos a palavra de Deus. Ajoelharmos-nos aos pés de Jesus, cantarmos hinos de louvor a Jesus Cristo e assimilarmos o caráter de Jesus. Ter conhecimento de Jesus é ter conhecimento da vida eterna. Devemos ter cuidado, pois às vezes nossas orações podem ser meramente uma expressão da nossa natureza egoísta. Você já pensou em orações egoístas? Oração egoísta é quando você pede só para si mesmo. Você não se lembra das outras pessoas, você não louva, você não agradece, você só pede e só pede para si mesmo. São orações egoístas. Nós poderemos devolver dízimos egoístas. O que é um dízimo egoísta? Quando nós devolvemos o dízimo somente para receber as bênçãos. Nós estamos acreditando que devolvendo o dízimo, Deus vai nos dar muito mais do que estamos devolvendo. É como uma troca. Queridos, isso seria um dízimo egoísta? Por que nós deveremos devolver o dízimo? Porque o dízimo é de Deus. É desonestidade reter o dízimo. Ele pertence a Deus, eu devolvo a Deus. Mas com amor, com alegria, porque Ele é o meu Criador. Ele é o dono de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. Deus não é meu sócio, não. Ele é o dono de tudo que tenho e de tudo que eu sou. Ele pediu que eu devolvesse a Ele o dízimo para mostrar que eu o reconheço como o primeiro na minha vida. O egoísmo pode se manifestar em todos os aspectos da nossa vida cristã. Convido você para ler comigo Hebreus capítulo 11 e os versos 1 a 6. Hebreus capítulo 11 e os versos 1 a 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Eu não estava lá na semana da criação, mas eu creio que Deus criou o mundo numa semana de 7 dias, literais, exatamente como Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 descrevem. Mas como você pode crer? Pela fé? Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. É pela fé que nós nos aproximamos de Deus. É pela fé que nós nos apropriamos do sangue de Cristo derramado na cruz para perdão dos nossos pecados. É pela fé que eu creio que os meus pecados estão perdoados. É pela fé que eu vejo o invisível. O justo viverá da fé. A oração e a fé são aliadas íntimas e necessitam ser estudadas juntas. Cristo disse: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Neste livrinho, Caminho a Cristo, existe um capítulo que fala sobre o privilégio da oração. O privilégio de falar com Deus. E queridos, aqui diz que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas nos eleva a Deus. A perseverança na oração é também uma condição para que seja atendida. Devemos orar sempre. Se quisermos crescer na fé e experiência, devemos perseverar em oração agradecendo a Deus. Coisa alguma deve fazer com que você deixe de orar.
Faça tudo o que estiver ao seu alcance para conservar aberta a comunhão entre Jesus e você. Procure toda oportunidade para ir aonde se costuma fazer oração. Os que estão realmente buscando a comunhão com Deus serão vistos nas reuniões de oração. Na parte de quarta-feira, vida sábia. Quando nós falamos em vida sábia, muitos pensam em Salomão, porque ele é conhecido como o homem mais sábio da terra. Porém, queridos, Salomão tinha tudo para viver uma vida sábia, mas ao invés disso, tornou-se adorador de Satanás, tornou-se mulherengo, tornou-se um feiticeiro, efeminado. Eu pergunto, como pôde tudo isso acontecer? Livro Profetas e Reis, página 57. O orgulho da prosperidade. A prosperidade, o acúmulo dos bens, das riquezas, o que fez com Salomão? Sua sensibilidade embotou-se, cauterizou-se sua consciência. Aquele que no início do seu reinado havia demonstrado tanta sabedoria e simpatia em restituir um desamparado bebê à sua desafortunada mãe, caiu tão baixo a ponto de consentir na construção de um ídolo ao qual se ofereciam em sacrifício crianças vivas. Em seus últimos anos, afastou-se tanto da pureza a ponto de favorecer ritos licenciosos e revoltantes relacionados com a adoração de Camus e Astarote. Tornara-se um delinquente, tornou-se um libertino, instrumento e escravo dos outros. Seu caráter, outrora nobre e viril, tornou-se debilitado e efeminado. Sua fé no Deus vivo foi suplantada por dúvidas ateísticas. Isto está na página 58, no capítulo Orgulho da Prosperidade. E aqui diz a serva de Deus: pouco pode Deus fazer por homens que perdem o senso de dependência dele. Salomão perdeu o senso de dependência de Deus. O conflito que temos diante de nós hoje exige um espírito de abnegação, como Jesus nos deu o exemplo de abnegação. Um espírito de desconfiança própria, um espírito de confiança em Deus e em Deus somente. Convido você para abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 3. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, e os versos 7 a 10. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, Tu fizeste reinar ao Teu servo em lugar de Davi meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar, e Teu servo está no meio do Teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A Teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar ao Teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Queridos, como pode um homem que recebeu tanta sabedoria de Deus ter se afastado de Deus, ter se tornado um adorador de Satanás, queimando crianças vivas a Satanás? Como nós lemos anteriormente, Deus nada pode fazer a favor de alguém que perdeu o senso de dependência de Deus. Vida sábia só é possível mediante um íntimo relacionamento com Jesus Cristo, obediência a Jesus Cristo, dependência total de Jesus Cristo. Isto é vida sábia, porque estaremos ligados à fonte da sabedoria, que é Jesus Cristo. Na parte de quinta-feira, o Espírito Santo. O grande conflito é real entre o bem e o mal. Dois lados estão lutando pela tua vida, pela minha vida. Um nos atrai, que é Jesus Cristo, e o outro nos atrai, que é Satanás. O poder do Espírito Santo pode e vai nos guiar na direção certa se apenas nos submetermos a Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João capítulo 16 e o verso 13.
E em João capítulo 14, verso 16, abra sua Bíblia. João capítulo 14 e o verso 16. Aqui lemos: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Este Consolador habita conosco para sempre, se pedirmos, se buscarmos. Não é automaticamente que o Espírito Santo habitará em você. É em resposta à sua busca. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E o verso 26 do capítulo 14 de João diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O Espírito Santo grava as lições de Jesus Cristo na nossa mente. O Espírito Santo implanta em você a mente de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos capacita a viver por princípios e pela fé. Não por costumes, não por caprichos, não por emoções, mas por princípio. E é um desafio para você e para mim vivermos por princípio. Viver fielmente neste mundo sob a direção do Espírito Santo é um desafio. O sucesso na batalha contra as seduções deste mundo será conquistado apenas a partir de um poder externo. E esse poder externo é o poder do Espírito Santo que Jesus Cristo nos enviou. Ezequiel capítulo 36, verso 26, diz que a solução está em Deus tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. Ezequiel capítulo 36 e o verso 26 e 27. Ezequiel capítulo 36 e os versos 26 e 27. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Como é que Deus faz esta cirurgia? Tirando o coração de pedra e colocando em nós um coração de carne. E o verso 27, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Deus faz esta operação através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus presente na terra. É o que nos conduz, é o que nos transforma, é o que nos corrige, é o que nos adverte. Queridos, nós ouvimos a voz do Espírito Santo a nos falar através da consciência. A consciência que foi formada pelo estudo da Bíblia se torna a voz do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 3 e os versos 16 e 17, abra sua Bíblia. Em Efésios capítulo 3 e os versos 16 e 17. Aqui nós lemos: Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Como é que nós somos corroborados? Como é que nós somos transformados? Pelo Espírito Santo no nosso interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Como é que Deus opera tudo isso em você? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz novas criaturas. O Espírito Santo nos dá novos pensamentos, um novo padrão mental. É por meio de falsas teorias e tradições que Satanás adquire seu domínio sobre a nossa mente, encaminhando os homens para falsas normas, deforma-lhes o caráter. Mas por intermédio das Escrituras Sagradas, por intermédio do Espírito Santo, Jesus fala à nossa mente e grava a verdade no nosso coração. Assim, expõe o erro, expelindo-o da pessoa. É pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, operando pela palavra de Deus, que Cristo submete a si o seu povo escolhido. Desejado de todas as nações, página 671. O Espírito Santo é o que ensina a verdade. Ele é o dom supremo que Jesus poderia dar para representar a divindade na terra depois da sua ascensão. Eu gosto do pensamento que diz que o Espírito Santo é o representante de Jesus na terra, porém despojado da personalidade humana.
Sim, queridos, Deus atua em você e em mim através do Espírito Santo, para que sejamos possessão do Espírito Santo. Ao falar, falamos pelo poder do Espírito Santo. Ao pregar, pregamos pelo poder do Espírito Santo. Nós vivemos na dependência de Deus, como Jesus vivia na dependência de Deus, buscando forças através da oração, buscando forças através do estudo da Bíblia. O Espírito Santo nos faz filhos, súditos de Deus, filhos e filhas aqui nesta terra. Em Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6 diz: aquele que nos ama e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Na página 40 do livro Mensagens aos Jovens diz: mais elevado do que o sumo pensamento humano pode atingir é o ideal de Deus para os seus filhos. Pense nisso. Deus tem um elevado ideal para você, um elevado sonho de você ser filho de Deus, filha de Deus na terra, súditos de Deus, mas mais que isto, Ele nos constituiu para sermos reis e sacerdotes. É isso que fomos chamados, para sermos reis e sacerdotes de Deus. Nos dias da Revolução Francesa, o povo estava enojado e cansado da tirania dos seus reis. Por isso, um dia, uma turba, uma multidão enraivecida invadiu o palácio do rei Luís XVI. O arrancaram lá de dentro do palácio e o decapitaram. Mas não ainda satisfeita, esta multidão enfurecida invadiu novamente o palácio e tirou lá de dentro Maria Antonieta e a decapitaram. Foram novamente ao palácio e arrancaram de lá o príncipe Luís, de 10 anos, que teria sido o rei Luís XVII algum dia. E então a turba enfurecida gritava: morte para ele, a guilhotina para ele, põe um fim na realeza. No entanto, um homem da multidão disse: não façam isto, isto apenas o mandaria para o céu. Eu lhes digo o que fazer. Entreguem este príncipe Luís na mão da velha Meg, a mulher mais ordinária de Paris. Deixem que esta velha Meg vista este príncipe Luís de trapos, alimente-o da imundícia. Deixe que esta velha Meg ensine-o a mentir, a roubar. Deixem que esta velha Meg amaldiçoe sua pequena alma e a mande para o inferno. A ideia agradou aquela multidão enfurecida e assim, de acordo com alguns historiadores, o príncipe Luís foi entregue nas mãos daquela velha Meg. Ela o vestiu de trapos, alimentou-o de lixo, tentou ensiná-lo a mentir, a jurar e a roubar. Mas é dito que cada vez que Meg tentava ensinar o príncipe Luís uma palavra feia, um palavrão, ele cerrava o pulso real, batia os pés reais e dizia: eu não vou dizer isto, eu não vou falar isso, eu nasci para ser rei e não vou dizer isto. Que menino, que príncipe e que exemplo para você e para mim. Deus chamou você para ser rei, para ser príncipe, príncipe no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo faz de você e de mim, meu querido irmão, filhos e filhas de Deus na terra. Nós temos sangue real. O nosso Deus, o nosso Pai, é o Criador dos céus e da terra. Deus quer que você viva esta vida santa, neste mundo ímpio, mas uma vida santa, em comunhão com Jesus Cristo, fugindo do mundanismo, mas correndo para os pés de Jesus Cristo e vivendo uma vida de íntima amizade e comunhão com Jesus Cristo, assimilando o caráter de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu peço esta bênção para você e para mim. Que Deus te abençoe. Amém.